noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem. Bem, hoje a gente vai falar de alguns conceitos muito interessantes, eu tenho visto muita gente se perder, né? Em primeiro lugar, onde eu devo desistir de uma operação quando ela vem contra tudo aquilo que eu acredito? E aonde que eu devo colocar a minha confiança acima daqueles pontos que eu julgo ser importante? Vou dar um exemplo. Primeiro, galera, se a gente pegar o gráfico e a gente notar as movimentações, principalmente do SHA-USD, time frame de 1 hora, a gente vai notar que o mercado ele veio num ciclo de queda muito grande, né? Então, esse ciclo de queda veio nesse ponto aqui, ó. E a gente notar, ele chegou num certo nível de preço, o qual ele rompeu. Então ele não respeitou mais essa tendência de baixa. Então, todo preço, quando ele tem uma movimentação de alta ou de baixa, ele parte para uma correção. E essa correção muitas vezes é o que a galera não entende, pega muita gente desprevenido. Vou te dar um exemplo. Quando o mercado ele faz a movimentação dele, se ele tem um alvo, isso aqui é matemático, tá? Se ele tem um alvo de 0 a 100, um ponto de chegada, cara, é horrível desenhar com o MetaTrader 4. Mas simbora, vamos lá. Então, se ele tem um alvo de 100% de chegada, que pega o tamanho da minha projeção até o ponto final, de 0 a 100, dentro desse 0 a 100, eu tenho que ter algum retorno desse movimento, porque não existe queda que ela dure a vida inteira, assim como não existe alta que dure a vida inteira. Então, qual que é o parâmetro disso aqui? Quando a gente começa a enxergar o mercado, sabendo que o mercado tem movimentos de baixo, de alta, e essas altas, como essas baixas, existe uma correção, a gente pode acreditar que quando existe um rompimento de uma região, a gente tem consequentemente, tá? Isso matematicamente, uma volta até um ponto de uma região. E essa volta de um ponto dessa região, ela pode estar concentrada dentro dos 50%, do 30%, do 20%. Tá? Toda a correção ela acontece dentro desses patamares de preço. Eu estou falando de correção, veja bem, não estou falando de movimentação, quando a gente tem uma movimentação seguida de tendência. Tá? Então, a gente teve uma movimentação aqui do SHA-USD de baixa, respeitou uma linha de tendência, chegou num certo ponto, essa linha de tendência ela não tem mais amplitude de movimentação. O que a gente espera aqui? A gente espera a compra, né? Tendo em vista que o mercado caiu muito, e aqui, ó, é um dado histórico, né? O mercado ele vem batendo nesses pontos para romper já 3 vezes, né? Para fazer essa alta histórica, e ela vai acontecer porque está vindo engatado muito forte, tá? Aqui nesse ponto. Então a gente tem aqui primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, e o próximo toque com certeza não vai resistir, não vai suportar. Se a gente notar alguns fatores, principalmente do RSI, né, que esse indicador aqui ele mostra para a gente algumas coisas interessantes, dentro de movimentação de contexto, a gente vai ver que a força está sendo ainda compradora, e uma força muito forte compradora por sinal. Essa força e esse fluxo ele não foi perdido de maneira nenhuma dentro dessa movimentação. Então, eu não posso desacreditar, como foi o intuito do começo dessa aula, dizendo até que ponto eu posso acreditar numa alta, até que ponto eu posso acreditar, eu tenho que abandonar essa alta. Eu abandono essa alta, galera, desde que eu faça uma entrada e essa entrada rompa o próximo fundo anterior. Então, se eu tenho uma entrada, tá, uma projeção de uma entrada, e eu tenho um fundo que está aqui localizado,
Eu só posso acreditar que essa movimentação ela é uma reversão de movimentação quando ela se rompe esse fundo. Então veja bem, eu tenho um fundo maior e um fundo maior que o fundo anterior. Então aqui está caracterizado ainda a tendência de alta, mesmo que nos time frame menor, e isso é interessante falar, a gente teve uma tendência de baixa. Veja bem que interessante.